Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos direto para o livro didático de vocês, fazer uma produção de texto de artigo de opinião, que vocês já viram o que é, né, na aula passada, certo? Vamos lá, gente, página 152, me acompanhem, por favor, né? Página 152, produção de texto, artigo de opinião, certo? Vamos lá? Na prática de leitura 1, né, que é na página 125 e 126, no texto Paz Social, você lê um artigo de opinião no qual o autor defendia a tese na qual há um círculo vicioso de abandono e violência. Agora é a sua vez de produzir um artigo de opinião sobre as causas e consequências da violência em sua cidade ou em seu estado, que poderá ser publicado no blog da escola ou da turma ou compartilhado em redes sociais. Planejamento. Reproduza o quadro e responda a cada uma das questões como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejamento na hora de avaliar o texto. Para escrever o artigo de opinião, número 1, qual o público leitor do texto? 2, qual linguagem vou empregar? 3, que estrutura o texto vai ter? 4, onde o texto vai circular. 2, releia todos os textos do capítulo e os dados de pesquisa produzida na hora da pesquisa apresentada na trilha da oralidade. 3, delimite, com base no tema violência, um aspecto a ser explorado como violência nas grandes cidades, violência na escola, violência contra a jovem e etc. 4, converse com os colegas sobre os textos e forme a própria opinião sobre o assunto. 5, estabeleça uma questão controversa em uma tese, no caso, o seu ponto de vista em relação ao assunto que está sendo discutido, que deverá ser sustentada em todo o seu artigo de opinião. No caso, sua tese, ela deve ser sustentada em todo o seu artigo de opinião. Lembrando que o artigo de opinião, ele vai ter que ser feito em terceira pessoa, certo, gente? Elaboração. O texto deve ser organizado em parágrafos constituídos de períodos simples ou compostos. 2, no primeiro parágrafo, né, na introdução, apresente uma contextualização geral do problema discutido, a questão controversa e a tese defendida, né? 3, nos demais parágrafos, desenvolvimento, você precisa apresentar análise e sustentar sua tese por meio de argumentos e ou contra-argumentos nos quais você pode concordar, discordar ou abrir possibilidade de adesão a diferentes pontos de vista. 4, para organizar o texto, use um tipo de argumento para cada parágrafo, não necessariamente nesta ordem. No caso, aqui tem alguns tipos de argumentos: argumento de princípio, de causa, consequência, comprovação, exemplificação e autoridade, certo, gente? No caso, você pode usar esses tipos de argumento para, no caso, defender seu ponto de vista, ou seja, defender a tese, né? De acordo com esse assunto que vocês estão vendo aqui, né? No caso, violência, vamos ver aqui, violência em sua cidade ou seu estado, causas e consequências da violência em sua cidade ou seu estado, certo? 5, ao usar o argumento de autoridade, indique a fonte e utilize mecanismos de citação como de acordo com, segundo, conforme, certo? Argumento de autoridade é argumento de algum conhecedor, algum estudioso do assunto, ou seja, alguém que estude sobre a questão da violência no Estado, no Brasil, no mundo, certo? Só que vocês, quando a gente vai fazer um artigo de opinião, a gente tem que fazer, pode citar, né, no caso, outros lugares, mas a gente tem sempre que levar em consideração aquilo que nós estamos vivendo em nosso país, em nosso estado, em nosso município, certo? 6. Após a apresentação de todos os argumentos possíveis sobre o tema, no último parágrafo, produz a conclusão. A conclusão pode ser a retomada da tese e a resposta à questão controversa ou uma proposta de ação efetiva para a resolução do problema apresentado. Como num texto dissertativo argumentativo, né? Na conclusão, a gente tem que arrumar o quê? Uma proposta de intervenção, de solução daquele problema. Então, no artigo de opinião, no caso, vocês podem também, assim como no texto dissertativo, retomar a tese, né? Responder a questão controversa, ou, no caso, entrar com uma proposta de intervenção que seja, no caso, efetiva, ou seja, que ela vai dar certeza de que aquele problema vai ser resolvido, certo, gente? Agora, 7.
A fim de organizar os argumentos de forma coerente e coesa, né? Lembrando que tem que ser tudo assim, parecendo uma correntinha, né, gente? O texto ele tem que estar todo em ordem, né? Lembra que eu sempre falo que o texto tem que ser igual uma correntinha, um elozinho ligando ao outro. As palavras elas têm que se complementarem, certo? Tem que fazer de uma forma com que os parágrafos se complementem, que as frases dentro do mesmo parágrafo se complementem, certo? Para que quem for ler leia de uma forma assim fácil, né? Que não seja um texto truncado, cheio de repetições. Lembre-se desse detalhe também. Repetição no máximo 3 vezes. Não pode ficar repetindo a mesma palavra. Lembre-se de usar sinônimos, né? Ou outras coisas, né? Pronomes e assim vai. Certo, gente? Tem que usar da criatividade. Vamos reler isso aqui. A fim de reorganizar os argumentos de forma coerente e coesa, utilize organizadores textuais em parágrafos e no interior deles para conectar orações e estabelecer relações entre os períodos, ou seja, usem conectivos, né? Muitas conjunções, pronomes, né? Sinônimos, veja aí direitinho, certo? Use pronomes pessoais, demonstrativos e relativos, entre outros, para fazer a retomada de termos ou remeter a outros termos, certo? 8. Para organizar as informações e ordená-las, você pode utilizar organizadores textuais como em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. Por outro lado, dito de outro modo, isto é, e por exemplo. 9. Utilize o conhecimento linguístico e gramatical, ortografia, concordância nominal e verbal, regência e pontuação nos períodos e ao final deles. 10. Crie um título para o artigo de opinião. Com certeza. Título a gente só coloca depois que a gente termina o texto, ou seja, quando o texto está concluído, é que a gente vai pegar, vai reler e vai colocar um título para aquele texto. Entenderam, gente? O título não é a primeira coisa que se faz, e sim o texto é a primeira coisa que se faz, depois se põe o título, ok? Avaliação e reescrita. Ao terminar a elaboração da primeira versão do seu artigo de opinião, troque o texto com um colega e utilize as orientações de planejamento e elaboração, assim como as questões a seguir como critérios para indicar os ajustes. Vamos lá? Criou o título relacionado com as discussões do artigo, né? O título não é simplesmente chegar e criar qualquer título, não. Por isso que eu sempre digo que tem que reler o texto para que o título seja criado, para ele ser coerente, né? Ele tem que estar ligado com o texto. 2. Organizou o texto em parágrafos com períodos simples e compostos. 3. Apresentou contextualização, questão controversa e tese na introdução do artigo. 4. Usou diferentes tipos de argumentos nos parágrafos de análise e sustentação da tese. 5. Indicou a fonte, no caso, né, quando a gente vai escrever, que a gente pega partes de outro texto, a gente tem que indicar de onde foi e quem é que escreveu, certo? E utilizou mecanismos de citação nos argumentos de autoridade. Produziu uma conclusão no último parágrafo. 7. Empregou a grafia usando as convenções da escrita, ou seja, a norma padrão da língua portuguesa. 8. Pontuou corretamente o texto, inclusive no interior dos períodos, né, gente? Ponto e vírgula, vírgula, ponto, exclamação, interrogação, caso tenha, no caso, não, né, gente? Caso tenha necessidade de uso, certo? 9. Utilizou organizadores textuais entre parágrafos, períodos e orações para garantir a coesão e coerência, muito importante isso, né? Lembre-se dos elinhos das correntes, certo? E, após revisar o texto, decida com o professor os procedimentos para digitação, edição, postagem e compartilhamento em blog ou redes sociais. Viram, gente? Não é bicho de 7 cabeças. O negócio é pegar, fazer essas releituras que está pedindo o texto e fazer passo a passo. Depois que o artigo de opinião estiver corretamente pronto, né, estiver todo pronto, com tudo verificado, aí, no caso, vocês vão pegar e vão colocar um título para ele. Certo? Ficou entendido? Caso não, né, voltem à aula. E também vocês podem perguntar à professora de vocês como é que vai fazer esse artigo de opinião, certo? Qualquer dúvida, eu tenho certeza que ela vai estar, ou ele vai estar, né, pronto para saná-la, certo, gente? Então, vamos ficar por aqui, né? Lembrando, né, se vocês gostaram da aula, vão lá e
curtam o canal Educação Itabaianinha, curtam o vídeo e ponham lá o comentáriozinho de vocês, certo? Outra coisa, máscara no rosto, porque está ainda aí solta, né, gente? Não estamos totalmente livres desse vírus, certo? Então, cada um fazendo sua parte, e isso é bastante importante, ok? E álcool, né, para lavar as mãos sempre, né, para higienizar, lavar não, para higienizar as mãos. Tem gente que bota álcool parecendo, fica pingando parecendo que vai lavar de verdade, mas não, o álcool é só para higienizar as mãos na falta de uma água e de um sabão, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né, gente? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.